Chamo-me Miriam e vou continuar a explorar convosco o significado da Páscoa. No último vídeo vimos porque Jesus veio à Terra e morreu na cruz para nos libertar. E hoje eu quero falar-vos sobre do que é que a morte de Jesus nos liberta. Liberta-nos da culpa. Sentimos culpados ou não perante Deus, somos todos culpados por todas as vezes que quebramos as suas leis em pensamento, palavras ou ação. É isso, chama-se pecado. Tal como quando alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga, da mesma forma existe uma penalidade por violar a lei de Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: com efeito o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado de tudo o que fizeres de forma errada é a morte espiritual, sermos afastados de Deus eternamente. Todos nós merecemos sofrer essa penalidade. Contudo, na cruz, Jesus tornou a penalidade em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente perdoados e para que a nossa culpa pudesse ser removida. Libertar-nos do vício. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, lemos que Jesus disse: declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus morreu para libertar-nos dessa escravidão. Na cruz, o poder desse vício foi quebrado. Apesar de ainda cairmos de vez em quando, o poder desse vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Liberta-nos de medo. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 15, afirma que Jesus veio para que a sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estivesse escravizado pelo medo da morte. Queridos, não precisamos de ter mais medo da morte. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Em vez disso, é a porta de entrada para o céu, onde seremos libertos mesmo na presença do pecado. Quando Jesus nos libertou de medo da morte, Ele também nos libertou de todos os outros medos. Pergunta a ti mesmo de que é que precisas te libertar. Talvez seja um sentimento de culpa por algo que fizeste, de um vício que te controla ou de um medo que te atormenta. Pede a Jesus de que te liberte hoje.